Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto de hoje, então, conforme o bom desafio que me foi passado pelo pastor, é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, dos versículos 11 ao 17. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 17. Então nós temos ali o texto, inclusive o texto projetado. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das vossas paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falem contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Senhor, eu te bendigo novamente nessa manhã, na casa do Senhor, juntamente com os meus irmãos, preparados para ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos prepare para lê-la, interpretá-la, aprender com ela, de forma que as nossas almas sejam aperfeiçoadas em Ti mesmo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como estão suas emoções? Eu confesso que eu tive uma grata surpresa ao ler e estudar esse texto de forma um pouco mais atenta, porque eu pude aprender um pouquinho aqui, nessa pequena porção, sobre um grande problema que o apóstolo Pedro, que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, visualizou na igreja como uma grande possibilidade de eles incorrerem em grave erro no tempo em que eles estavam vivendo aquela terrível perseguição. Nós já vimos o tamanho dessa perseguição, já falamos um pouco sobre ela, mas agora há pouco nós vamos ainda tocar um pouquinho nela. Mas a surpresa que eu falei, que eu tive ao ler esse texto, foi o cuidado do apóstolo Pedro, na sua escrita, ao alertar os irmãos exatamente para essa possibilidade de que as emoções dos irmãos, no meio daquela grande tribulação que eles estavam vivendo, fossem utilizadas para tirá-los dos trilhos da vida cristã, de forma que comprometesse o testemunho da igreja naquele período. E achei interessante demais esse ponto aqui nesse texto, e esse, de certa forma, vai ser o foco que nós vamos dar no assunto da nossa aula nesta manhã. Porque aqueles irmãos, como nós já dissemos e já vimos, eles estavam vivendo um contexto de grande perseguição. A cidade de Roma havia sido incendiada. Nós já vimos que muitos dos próprios romanos desconfiavam seriamente que a culpa pelo incêndio de Roma era de Nero, porque eles conheciam razoavelmente bem o imperador que eles tinham. Ele era um cara louco, megalomaníaco. Ele tinha sonhos e aspirações absurdas para a vida de Roma, para as construções que ele queria fazer na cidade de Roma. Inclusive, então, eles desconfiavam seriamente que aquele incêndio, no fim das contas, havia sido perpetrado pelo próprio Nero. O povo de Roma, então, estava devastado.
nós vimos também que grande parte da criação cultural de Roma se perdeu durante aquele incêndio. Templos, objetos de valor religioso, sentimental e social para os romanos haviam se perdido. Muitas pessoas estavam desabrigadas. Muitas pessoas morreram, romanos mesmo, morreram durante o próprio incêndio. Então a cidade de Roma estava nesse fervor. Ela estava vivendo um certo caos social, podemos dizer assim. E aí Nero, tendo sido, de certa forma, estando diante do povo de Roma com essa certa desconfiança de que ele mesmo havia posto fogo em Roma, ele então procura um culpado, logicamente, e o melhor culpado que ele encontrou foram os próprios cristãos. E por que isso? Porque os próprios cristãos, eles já eram mal falados, eles eram mal interpretados, e por causa disso eles eram mal falados. Eles eram mal falados por quê? Porque eles eram acusados de canibalismo, por exemplo. Quando se fala em comer do corpo e tomar do vinho, representativo do sangue do Senhor, isso fez com que as pessoas que não entendiam essa linguagem, não entendiam esses códigos, por assim dizer, começavam a acusar os cristãos de práticas de canibalismo. Eles acusavam também os cristãos de imoralidade sexual mesmo, quando na linguagem dos cristãos tinha muito aquela coisa de amar uns aos outros. E aí essas coisas, e não somente essas, mas tantas outras mais, acabavam que fazia com que as pessoas tivessem uma visão muito equivocada, muito errada dos cristãos. E, por associação também aos judeus, de certa maneira, que uma parte até bem vista pelos romanos, mas outras nem tanto, eles eram acusados também de ateísmo, porque eles negavam os deuses, os ídolos de Roma. E aí, tudo isso serviu de canteiro de obras para Nero, para que ele perpetrasse o seu terrível plano de perseguição aos cristãos, colocando culpa nesses cristãos pelo incêndio de Roma. E aí, então, eles foram terrivelmente acusados. Nós já vimos que eles eram presos, eram mortos, serviam de espetáculo, conforme a carta aos Hebreus também, que ela é praticamente do mesmo período. Serviram de espetáculo para, inclusive, iluminar as próprias noites de Roma, sendo incendiados como, então, prisioneiros, e assim eles eram mortos. E aí tudo isso se instalou. Tudo isso se instalou. Mas, dentro desse meio todo, os cristãos estavam vivendo um grave problema e um sério risco espiritual. Por quê? Porque o fogo das perseguições, das grandes lutas, pode tornar os cristãos tristes, que no caso fizeram com que eles ficassem bastante entristecidos, paralisados, desesperançados e amargurados. Inclusive, esse é um dos alertas muito fortes que a carta aos Hebreus também traz, porque, como eu falei, faz parte do mesmo contexto de perseguição. Então, tudo isso, essa perseguição toda, todos esses problemas, essas lutas que os cristãos estavam vivendo, podiam torná-los desta maneira, tristes, desesperançados, amargos e amargurados com a vida e com a própria vida cristã. E aí, então, o apóstolo Pedro traz alguns alertas para eles. E, primeiro, é claro, nós também vimos isso a partir do capítulo 1, que, apesar de os cristãos serem pessoas privilegiadas por Deus, vamos só olhar aqui rapidamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, por exemplo, olha só o que o apóstolo Pedro fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia. Versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele diz no 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, olha tantas coisas boas que os cristãos e a igreja têm em Cristo Jesus. Mas
apesar de tudo isso, os cristãos eles podem ser terrivelmente contristados por várias provações. E é isso que o apóstolo Pedro fala. Olha, tem os privilégios, mas uma vida de privilégios em Deus também traz consigo o sofrimento, traz consigo as provações. Nós podemos muito facilmente e rapidamente ser contristado por diversas provações. E aí ele começa então a falar a respeito disso, por exemplo, aqui no versículo 6 ainda do capítulo 1, nós estamos só no contexto. No versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Exultais em quê? Em todas aquelas bênçãos e em todos aqueles privilégios que os cristãos tinham e têm na pessoa de Jesus. Mas, embora tudo isso, exultai, mesmo que vocês sejam submetidos a diversas provações. No versículo 12 do próprio capítulo 2, que a gente leu, também ele dá sequência nesse mesmo assunto. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, ou seja, que tipo de provação aqui? O falar mal dos cristãos. A crítica injusta aos cristãos, as acusações falsas aos cristãos. Então ele vem falando sobre diversos problemas que os cristãos enfrentam, mesmo sendo pessoas privilegiadas. Aqui no versículo 19 ao versículo 21 ainda do capítulo 2, ele fala algumas coisas interessantes ainda. Olha só, no versículo 19 do capítulo 2. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas. Pedro não está falando isso por acaso, porque eles de fato estavam sendo entristecidos. Então, o cristão ele é submetido a processos que o levam à tristeza profunda. No versículo 9 do capítulo 3, Pedro fala sobre maus tratos. Capítulo 3, versículo 9. Nos diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Então, olha só, quando Pedro está trazendo esse ensinamento para os irmãos, falando com que eles não paguem mal por mal, isso aqui não seria apenas dentro da igreja, não apenas na comunhão da igreja, mas também fora. O maltrato que eles haviam recebido, eles não deveriam então devolver. Então, é um sinal de que eles, de fato, eles viviam esses maus tratos aqui. Então, veja, quantas coisas o apóstolo Pedro traz, dizendo que, apesar de sermos privilegiados, apesar de vivermos tantas coisas boas em Cristo e recebermos tantas coisas boas dele, nós somos submetidos a todas essas coisas também. E aí, então, vem um objetivo do apóstolo Pedro, pelo menos um que eu quero destacar aqui, que ao escrever essa carta, e mais precisamente esse ponto que nós acabamos de ler do capítulo 2, a ideia era ensinar então os cristãos a viverem em meio à perseguição, de forma que eles conseguissem então manter a fé, fortalecer a esperança deles e também aguardar com expectativa a vinda de Cristo. Então ter a própria vinda de Cristo como o seu alvo, como a sua aspiração maior. E aí então, depois que nós tratamos desse contexto, nós vamos então entrar necessariamente no nosso texto. Então veja que, vivendo todas essas coisas, alguns cuidados aqueles irmãos precisavam ter. E aí nós vamos para o versículo 11, que é o começo do nosso texto a ser lido e exposto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, como é que aqueles irmãos poderiam viver de modo, então, que eles conseguissem manter a fé, a esperança, principalmente as emoções em bom estado? E aí, se a gente quiser colocar numa linguagem ainda mais bíblica também, manter o domínio próprio, mesmo em meio à perseguição. Primeira coisa que quero trazer para nós como um ponto de partida aqui, é que eles deveriam lembrar e desenvolver uma mentalidade de peregrino. Mentalidade de peregrino, porque é exatamente o que ele coloca logo como o seu princípio aqui.
como peregrinos e forasteiros que vocês são. Qual era a identidade dos cristãos daquele tempo? Peregrinos. Quem eles eram? Peregrinos. Qual deveria ser a atitude deles, de peregrinos? As ações que eles deveriam viver deveriam ser pautadas em quê? Numa mentalidade de peregrinos. Alguém que não é desta terra, alguém que não é desta pátria. Nós ainda vamos até lembrar de um texto futuramente, mas já antecipando, o que o próprio apóstolo Paulo falou. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, ou de onde virá o Salvador, dependendo da sua versão. Então, a mentalidade daqueles irmãos deveria ser moldada pela mentalidade de um peregrino. Então, esta é a ideia. E aí, quando ele fala que eles deveriam pensar e agir como peregrinos e forasteiros, alguém que sai da sua pátria, ou não está na sua pátria, né? E ele não permanece num lugar por muito tempo, assim, então, somos nós. E aí ele vai explicar como funciona essa mentalidade de peregrino. E aí ele já começa a dar a primeira pista para nós aqui. Eu, então, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais. E aí aquela surpresa que eu falei no início, que eu tive ao ler e meditar nesse texto de forma mais detida, foi que quando a gente lê um texto como esse, vos absterdes das paixões carnais, a gente pode ser levado a pensar que Pedro está falando, num primeiro momento, das paixões carnais que tem a ver com sexo, com prostituição, com adultério, enfim, corrupção financeira em geral, né? Só que, num primeiro momento, essas paixões carnais não são necessariamente isso que Pedro está apontando. Essas paixões carnais aqui, no grego, traz uma ideia daquele conjunto de sentimentos e emoções que, contaminados naturalmente pelo pecado, nos fazem tomar decisões equivocadas e contrárias à palavra. Então, por isso que falei no início que eu tive uma grata surpresa ao ler e meditar nesse texto, porque quando ele fala dessas paixões carnais, ele está falando dessa possibilidade. De, no meio dos problemas, no meio das lutas, das grandes provações, no meio das perseguições, nós sermos tomados pelas nossas emoções e tomarmos decisões, ações e reações contrárias à palavra de Deus. Então veja como é sutil esse ensinamento do apóstolo Pedro, pelo menos para nós que estudamos a Bíblia no português. Acredito que para eles que tinham o texto no grego, ficava mais fácil de eles perceberem isso. Mas para nós fica um pouquinho mais escondido aqui. E graças a Deus que Ele levantou pessoas para fazer traduções que nos ajudam nisso. Então, exorto-vos a absterdes das vossas paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Lá em Gálatas, no capítulo 5, nós temos exatamente essa guerra contra a alma que o apóstolo Paulo fala. A nossa carne, esse nosso conjunto de emoções e de sentimentos contrários à vontade de Deus, o tempo inteiro está procurando nos seduzir, está procurando o tempo inteiro nos ganhar, nos dominar, para fazer as vontades do pecado e para fazer as vontades do diabo. E nesse caso aqui, ainda dentro desse contexto, qual era o objetivo principal do diabo? Desacreditar a igreja. Fazer ou passar a ideia de que a igreja o projeto igreja era uma farsa. E para isso, usaria os cristãos, inclusive, usaria as próprias emoções dos cristãos, naquele calor da batalha, naquele calor da perseguição, naquele calor da luta, naquele calor dos problemas, para poder depois desacreditar a igreja. Está vendo aí? Isso aí é a igreja. Esse projeto aí, de Deus, desse Jesus Cristo aí, não deu certo. Olha aí, como são essas pessoas, como elas agem, como elas reagem diante do fogo da luta. São esses aí, Então, esse era o vislumbre, esse era o problema. E aí Pedro, de forma sutil, pelo menos para nós, e no caso, para eles, acredito que ficaria mais fácil perceber esses ensinamentos, ele diz assim, olha, como peregrinos que vocês são, lembrem-se, abstenham, tenham cuidado com as paixões carnais. Você já observou que
a palavra paixão na Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela nunca aparece de uma forma positiva, ela sempre aparece de uma forma negativa. Cuidado com as paixões. Cuidado com as paixões da juventude. Cuidado com as paixões. As paixões... Então, sempre aparece de uma forma negativa. Já a palavra amor, não, ela sempre vem de forma positiva. Mas é interessante que essa questão da palavra paixão surgir sempre com uma conotação negativa, aparece aqui com muita força nessa carta de Pedro, lembrando aos irmãos que se eles sucumbiram, se deixarem levar pelas paixões carnais, eles podem depois ter sérios problemas. E aí, irmãos, vamos pensar um pouquinho mais nessa coisa de decisões sendo tomadas com base nas paixões carnais e nos sentimentos. Ultimamente, os estudiosos do comportamento humano, aí, das chamadas neurociências, têm descoberto e falado que o ser humano ele toma decisões baseadas na emoção e justifica essas decisões com a razão. E aí eles usam alguns argumentos, alguns até simples. Eles dizem assim: todas as pessoas sabem que fumar é prejudicial à saúde. Todo mundo sabe que beber bebida alcoólica também é prejudicial à saúde. Todo mundo sabe que usar droga é prejudicial à saúde. Mas por que muitos usam? Porque eles tomam essa decisão baseados numa emoção. Ou para satisfazer um desejo emocional, que também estão todos aí sujos pelo pecado, cheios de vícios do pecado. E aí depois justifica essa decisão de usar droga, de fumar, de beber, de fazer qualquer outra coisa, justifica racionalmente. Então, o cuidado maior não é nem tanto com o racional, mas sim com o emocional. Porque utilizam exatamente a razão para justificar as decisões tomadas de forma emocional. Bom, eu não sei até que ponto, cientificamente, isso é de fato plausível, mas a gente observa na prática que isso funciona muito bem, isso acontece bastante. E aí, o que me chama a atenção nesse texto aqui é exatamente esse alerta de Pedro: abstenham-se das vossas paixões carnais. É curioso como ele, de certa maneira, ele não chama a atenção para o racional aqui, mesmo que a gente saiba que o ser humano ele é dividido em corpo e espírito, segundo a Bíblia, e tudo isso está no mesmo pacote. Mas essa coisa das paixões carnais aqui, ela deve, de fato, nos fazer prestar atenção nesse texto, porque ele diz que é isso que faz guerra contra a nossa alma. Ou seja, a nossa alma quer uma coisa. O nosso espírito, moldado pelo Espírito de Deus, quer uma coisa. Mas a nossa carne, as nossas emoções, os nossos sentimentos querem outra coisa. E aí ele então já traz aqui o primeiro alerta com relação a isso. Vocês são peregrinos, vocês não são daqui. E um peregrino celestial, ele cuida para que as suas paixões carnais não sejam utilizadas para fins carnais. Então ele diz assim: mantendo o vosso procedimento no meio dos gentios. Veja que o procedimento, veja que as ações, aqui o cuidado com as ações está vindo depois do cuidado com as paixões. Ele não inverte a ordem, ele coloca a coisa exatamente no seu lugar. Preste atenção nas suas emoções, para que o seu procedimento, para que as suas ações diante dos gentios, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí, irmãos, de novo, isso nos leva a pensar nas nossas próprias lutas, problemas do dia a dia, mas sem perder o contexto, e nós vamos já voltar para o contexto, porque quando a gente pensa nisso, dentro dos nossos problemas e das nossas lutas, uma pergunta que deve vir à nossa cabeça é: como é que esse problema, como é que essa luta vai me incitar a agir de forma contrária à palavra de Deus? Porque quando Pedro traz esse alerta para aqueles irmãos, lembrem-se, eles estavam no meio da perseguição perpetrada por Nero, pelo governo de Roma, pelas autoridades de Roma.
A tendência seria que, naturalmente, aqueles irmãos se incitassem contra as autoridades de Roma. Eles se incitassem contra o governo de Roma, que eles xingassem os governantes de Roma, que eles fizessem baderna diante do governo de Roma, que eles perdessem a razão diante do governo de Roma. Ora, eles estavam sendo fustigados por todo tipo de perseguição. Eles estavam sendo injustiçados, eles estavam sendo presos, eles estavam tendo seus bens sendo tomados, falsamente acusados, caluniados de todo tipo de coisa. Então, qual seria a tendência natural? Que o coração dos cristãos se enfurecesse. Afinal, ninguém tem sangue de barata, né, como nós dizemos. Deixa alguém pisar no nosso calo para ver. Não é isso? Então, essa seria a tendência normal e natural de qualquer pessoa que estivesse vivendo isso. E aí Pedro vem e diz, olha, cuidado, abstenham-se das vossas paixões carnais, não deixem que esse fogo emocional e sentimental que vocês estão vivendo agora levem vocês a perder a razão e fazer besteira. Me lembro, vez ou outra eu gosto de assistir aquelas sessões do judiciário, porque eles falam umas coisas bonitas assim, né? E teve uma vez que um ministro discutindo com o outro, ele perdeu a noção mesmo, assim. Ele começou a falar, tagarelar e tudo. E aí, para acalmar os ânimos, o presidente lá, não sei se era o presidente da sessão que fala, ele disse assim, que o nosso colega, ministro fulano, teve um arroubo de emoções, como é que foi? Teve um arroubo de emoções, né? Falou umas palavras bonitas para dizer que o cara perdeu a razão, perdeu a noção, né? Então, o que Pedro queria, na verdade, é que aqueles irmãos tomassem cuidado para que eles não tivessem um arroubo emocional diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo. E aí, ele diz, então se vocês viverem esse domínio próprio, controlar essas paixões carnais, vocês vão manter um procedimento diante dos gentios que é agradável. Mesmo diante daquilo que eles falam contra vocês. Pedro reconhece, eles falam, eu sei que eles falam contra vocês. E não é fácil você ser acusado. É sem provas e de forma injusta. Não é fácil você ser caluniado. Não é fácil você ser tirado do seu lugar sem nenhuma explicação. Não é fácil alguém ser preso sem que tenha cometido um crime. Mas ele diz, então, no meio de tudo isso, se vocês conseguirem manter as paixões carnais controladas, vocês vão conseguir ser bênção diante daqueles que observam vocês, mesmo diante de tudo isso, e essas pessoas vão glorificar a Deus no dia da visitação. Esse dia da visitação, ele é um tanto assim, misterioso aqui, pela forma como o apóstolo Pedro fala, mas alguns outros textos da Bíblia nos levam a pensar que esse dia da visitação seria, por exemplo, o dia em que cada um desses ímpios que falassem mal contra os cristãos, um dia em que eles recebessem a iluminação do Espírito para que eles entendessem a palavra e eles fossem convertidos, esse seria o dia da visitação para a vida dessas pessoas. Muitos comentaristas da Bíblia levam para esse ponto. Talvez, pelo contexto, seja de fato essa ideia. Para que no dia em que eles forem visitados, o dia da redenção da própria vida deles, eles possam se lembrar de que vocês, na verdade, estavam certos. E aí isso aconteceu com diversos personagens da Bíblia. A gente viu isso acontecendo com o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo falando que se tornou perseguidor da igreja, mandou prender gente, enfim. Mas um dia ele foi visitado pelo próprio Senhor, aconteceu o dia da redenção na vida dele, e ele agora, então, era um embaixador de Cristo, ele era um missionário, um pregador do Evangelho aos gentios. Então, pelo contexto, muito provavelmente, esse dia da visitação se refira, de fato, a isso. Então, lembrem-se de que esse bom comportamento de vocês vai fazer com que essas mesmas pessoas, no dia da visitação do Senhor, elas se lembrem disso e elas glorifiquem a Deus. E aí, o outro ponto aqui está no versículo 13. Por que, então, eles deveriam cuidar das suas emoções, nesse sentido, dessas paixões carnais, para que eles conseguissem sujeitar-se a toda a instituição humana por causa do Senhor? E aí vem um outro argumento muito forte aqui.
Por que eles deveriam, então, sujeitar-se a toda a instituição humana? Toda a instituição humana. Imaginem, irmãos, vamos tentar imaginar aqui, sujeitem-se a Nero, que tocou o fogo em Roma e colocou a culpa em vocês. Não seria uma atitude fácil. Pelo contrário, extremamente complicada. Vai contra o ser e a razão e a emoção de qualquer pessoa. Sujeitai-vos a toda a instituição humana. Nero era uma instituição humana. Os ministros de Roma, os senadores, eram instituição humana. Os magistrados eram instituição humana. Eles estavam aqui dentro desse quadro de toda instituição humana. É porque quando a gente lê, assim, se a gente lê, principalmente se a gente lê de uma forma um pouco mais rápida e esquecendo o contexto, a gente pode pensar, já trazer para o nosso tempo, né? Mas sujeitar aos nossos governantes do nosso tempo é até ainda muito fácil. Agora imagine isso aqui, sujeitem-se a Nero. Esse louco que está no governo de Roma, que persegue vocês, que mata vocês, que calunia vocês, que joga a sociedade de Roma contra vocês. Sujeitem-se. Que tarefa difícil. Não dá nem para imaginar, na verdade. A gente fala assim, imaginem por força de expressão. Mas eu penso que uma pessoa que está vivendo uma situação dessa, acredito que só por Deus mesmo, só pela graça de Deus. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Por quem? Por causa do Senhor. Talvez ficaria menos difícil, porque é por causa do Senhor. Tá bom, então eu vou me sujeitar a Roma por causa de Deus. Porque se fosse por mim mesmo, eu iria fazer arruaça. Eu iria formar grupos para fazer arruaça, para soltar bomba, para acabar com tudo, para botar tudo abaixo. Porque, na verdade, a minha vontade é essa. Mas como é por causa de Deus, então eu não vou. Exercício difícil, irmãos. Eu creio. Por causa do Senhor. E aí ele diz, quer seja o rei, como soberano, quer autoridades. Esse jogo de palavras aqui, na verdade, é um jogo de 3 palavras gregas. Rei, soberano, autoridades, que vem num decréscimo. O rei, no caso, estava acima. O soberano aqui, ele estaria abaixo do rei e acima de outras autoridades. Uma autoridade de 2º grau, né? O rei como autoridade de 1º grau, o soberano de 2º grau e as demais autoridades de 3º grau. Então, ou seja, se sujeitem a todas elas. E aí ele diz aqui outra coisa muito difícil de se processar. Quando ele diz assim, quer autoridades como enviadas por ele. Sujeitem-se a essas autoridades como enviadas por Deus. Pensar em Nero sendo enviado por Deus. Difícil. Mas, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Bom, então, depois de ter que se sujeitar às autoridades e tê-las como enviadas por Deus, com um propósito de ou castigar malfeitores, ou para que seja para o próprio louvor daqueles que praticam o bem, ele ainda vem com esse ponto muito forte aqui, dizendo no versículo 15 que assim é a vontade de Deus, que por essa prática do bem, que prática do bem? Por essa sujeição às autoridades e por esse reconhecimento, né, das autoridades, eles acabassem por fazer emudecer, tornar mudo, sem som, sem valia, sem peso de autoridade, a ignorância daquelas pessoas que estavam prendendo os cristãos, matando cristãos,
acusando falsamente cristãos, tentando denegrir a imagem da igreja diante da sociedade. E aí Pedro, então, usa essa fala, na verdade, essa escrita, né, de forma muito intensa aqui para aqueles irmãos, de maneira que eles consigam não só entender como eles devem fazer isso, mas por que eles devem fazer isso, porque no fim das contas, tudo isso renderia glória, louvor a Deus, e faria com que essa mensagem de paz da parte de Deus chegasse àqueles pecadores que também precisavam de salvação. Mas aí ele prossegue. Tendo em vista tudo isso, então, ele diz no versículo 16: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Isso aqui, na verdade, é a continuidade do argumento, né? Ele diz: olha, vocês são livres. São pessoas livres em Cristo. A pátria de vocês não é aqui. Por vocês serem livres, e pelo fato de a pátria de vocês não ser aqui, pelo fato de vocês não terem nada a perder, de certa maneira, aqui, tudo isso poderia levar vocês a pensar, então, que vocês podem fazer o que vocês quiserem diante dessa perseguição, diante dessa afronta do governo, e se rebelar de qualquer forma, fazer o que bem entenderem, já que vocês não são daqui mesmo, vocês servem a Deus e não aos homens, já que vocês são livres. Mas aí, ele diz assim: como livres que vocês são, não utilizem essa liberdade por pretexto da malícia. Qual malícia? Toda aquela malícia produzida pelas nossas emoções afetadas pelo pecado. Toda aquela maldade, a palavra malícia aqui traz a ideia daquela maldade sorrateira, pouco perceptível. Então ele diz o seguinte: não utilizem essa liberdade que vocês têm como não cidadãos desse mundo, ou como cidadãos do céu, como aqueles que não servem a Nero, mas que servem a Deus, não utilizem como justificativa para cederem à malícia e à maldade. Não façam isso. Mas, ou seja, ao contrário, né, uma conjunção adversativa aqui, traz uma ideia de contrariedade. Né? Aprendi bem o português lá no fundamental. Né? Traz uma contrariedade, um contraponto. Em vez de utilizarem, então, essa liberdade que vocês têm para viver ou dar pretexto a essa malícia de rebelião contra as autoridades, de fazer o que quiserem, vivam, então, como servos de Deus. E como é viver como um servo de Deus dentro disso que a gente já viu? Como peregrinos. Com mentalidade de peregrino, controlando as emoções afetadas pelo pecado, para que elas não levem a erro, não conduzam a erro, sujeitando-se à autoridade, procurando dar bom testemunho diante dos cristãos, mesmo sendo terrivelmente afetados pelas ações dessas mesmas pessoas. E aí no final do nosso texto, por enquanto, ele diz: tratai todos com honra. Esta honra a que Pedro se refere é um respeito interno, não só um respeito demonstrado, não é aquela reverência demonstrada diante de alguma autoridade ou de alguma pessoa apenas, mas é um respeito interno e sincero para com todos. E lembrando aqui, quem são esses todos? É todos mesmo. As pessoas com quem eles conviviam, crentes, ímpios e autoridades. Todos. Tratai todos com honra. Aí se volta para a igreja: amai os irmãos, se doe aos irmãos, ajudem os irmãos desse contexto todo. Temei a Deus. E aí o temor a Deus certamente é esse guarda-chuva que envolve tudo isso que o apóstolo Pedro falou. E aí, de novo, ele traz o verbo honrar no imperativo. Honrai o rei. É imperativo. Honrai o rei. Meus irmãos, que exercício difícil.
No nosso país, nós temos o ditado que 3 assuntos nós devemos evitar de debater: futebol, política e religião. O futebol, por causa de tudo que a gente já viu e já sabe. É muito fácil alguém perder a noção torcendo para um time dentro de um estádio ou fora dele, principalmente dentro, né? E aí grandes desastres e tragédias já aconteceram. Mas o nosso país, até que essa coisa do futebol, nos últimos anos, está um pouco mais tranquila comparado com os outros 2 assuntos. Religião. A gente já teve também sérios problemas de ações e de reações com base em preferências religiosas. E até que isso no nosso país não é também um grave problema comparado com os outros 2. Mas o assunto da política nos últimos anos, esse tem feito enfervecer os nervos. Esse tem gerado emoções e sentimentos assim, conforme diz o ministro, que pode fazer alguém ter um arroubo emocional muito facilmente, né? E aí, é claro, eu não quero aqui mexer com partidarismo de jeito nenhum, mas o assunto política e autoridades políticas do nosso país, nos últimos tempos, tem trazido sérios problemas, inclusive para a igreja. E a gente está nesse turbilhão. A gente está nesse desafio de honrar as nossas autoridades, de ter que fazer isso porque é um mandamento, mesmo muitas vezes contra a nossa vontade, mas é mandamento de Deus, né? Sujeitar-se a essas instituições, porque na verdade eles são instituições, diante da nossa Constituição Federal. O presidente é uma instituição, o ministro do Supremo é uma instituição, e assim por diante, né? Não só esses. E aí nós temos que nos sujeitar a essas instituições. Por quê? Por causa do Senhor. É difícil. Essa semana eu vi um vídeo de um cidadão que pretende ser candidato à presidência, dizendo que, se for eleito presidente, vai chamar depois os pastores e os padres para mostrar para eles qual é o lugar deles. É difícil a gente ver um vídeo daquele e ficar tranquilo, assim, né? Difícil. Isso é só uma das coisas. Mas, se vier a ser presidente, sujeitar-se às autoridades, honrar o rei. E é claro, até o momento em que nós não sejamos obrigados a quebrar os princípios da palavra de Deus que regem a nossa vida. Aí não. Porque aí nós teríamos que falar como o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 de Atos. É preferível, é melhor, e nós vamos servir a Deus, né, do que aos homens. Obedecer a Deus do que aos homens. Mas, no contrário, vem para nós essa necessidade de cuidarmos para que as nossas paixões carnais, as nossas emoções, os nossos sentimentos aflorados, por causa dos problemas que vivemos em nosso país, seja de que ordem for, não nos levem a perder a razão e, como cristãos, agirmos de maneira que a igreja fique desacreditada. Então é isso, meus irmãos. Nesse final de estudo nos resta, eu creio, né, pedir a Deus que continue a ter misericórdia de nós, continue a nos guardar, continue a nos dar sabedoria e nos dar domínio próprio pelo Espírito Santo. Muitos estudiosos chamam isso de inteligência emocional, né? A Bíblia chama de domínio próprio. Que Deus nos dê isso, domínio próprio, nos faça lembrar de que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo e desenvolvermos essa mentalidade de peregrinos, para que a igreja ela continue sendo um estandarte, né, defensor da verdade
e que seja bem vista diante da sociedade, porque as pessoas passarão a ver que o projeto de Deus de transformar pecadores em santos parecidos com Cristo, de fato está se concretizando, vai se concretizar e assim será para todo sempre. Porque vai ser assim. Mas para que essa mensagem chegando então diante do mundo, eles também possam, como disse o apóstolo Pedro, observando as nossas boas obras, glorificar a Deus no dia da sua visitação. Esse é o nosso desejo. Terminei um tempinho um pouco antes, mas vamos orar? Convido vocês a orar. Pedir a Deus misericórdia e graça. Senhor Deus, te glorifico pela Tua palavra. Eu te bendigo porque o Senhor me ensinou pela Tua palavra o quanto é importante e imperativo cuidar do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de forma que cumpramos o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, cumpramos o viver o domínio próprio, que isso na verdade é o domínio próprio, que o Senhor nos dê essa capacidade, que o Senhor nos dê a percepção e a mentalidade de como peregrinos, enxergarmos a vida, e essa vida de fato como peregrinos, como pessoas que não pertencem a essa pátria, que por mais que estudemos aqui, trabalhemos aqui, vivamos aqui, mas nós não somos daqui, não temos nada a perder ou a levar daqui. Que assim, ó Deus, desenvolvendo cada vez mais essa mentalidade, nós possamos enxergar que as nossas ações e as nossas reações no meio dos problemas, lutas, perseguições, dúvidas, dificuldades, desesperança, sejam pautadas, ações que sejam pautadas com base na causa do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que a Tua igreja seja apresentada ao mundo como um projeto que deu certo, porque deu certo, e vai dar certo, porque é o Senhor que é o Senhor da igreja. Mas que assim essa mensagem chegue ao coração das pessoas, para que no dia exato em que o Senhor as chamar, elas também se acheguem a Ti, como salvos em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, nos perdoe do pecado, nos perdoe por tantas vezes nós termos dado voz ao nosso sentimento, às nossas ações, às nossas emoções, diante dos problemas que nós vivemos, e como humanos, pecadores que somos, acabamos fazendo o contrário à Tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos perdoe por isso, e nos ajude em nome de Jesus. Amém.